Isso não é constante. Porque se eu vou deslizando, o x vai aumentando, enquanto o y vai diminuindo. Então, isso aqui vai aumentando. Tá? Então, numa certa janela do tempo, essa equação é exequível. É de fato o que ocorre. Porque se você faz o x tender... se você faz o x tender a 5, o y tende a quê? A zero. Aí a velocidade vai infinita. A gente sabe que isso não pode ocorrer. Então, é numa certa janela do tempo, isso é exequível. Tá? A física newtoniana, que é esse exemplo, ela funciona para velocidades pequenas. Ela não funciona para velocidades explosivas. Tá? Daí que veio a teoria da relatividade. Tá bom? Então você tem isso aqui. Como, agora vamos lá. Como, quem é o y quando x é igual a 3, hein? Qual é o valor de y quando x é igual a 3? Portanto, vamos lá. Portanto, como o y quando x é igual a 3? Me diga, quando x é igual a 3, quanto é que vale o y? Vale 4. É só resolver o teorema de Pitágoras, né? Y ao quadrado é 25 menos x ao quadrado. Quando x é 3, fica 25 menos 9, dá 16. Então, o y é 4. Tá certo? Então, quem é o dy dt quando x é igual a 3? É menos o quê, hein? 2 vezes o x, que é 3. Mas quando o x é 3, o y é quanto? 4. Então, dá menos o quê? 6 sobre 4. Tá aí. Dá menos 6 sobre 4. E a medida aqui está em quê? Metros por minuto. Tá certo? Portanto, deste modo, exatamente, o y está diminuindo, a derivada não pode ser positiva. A derivada, se tem sinal, tem que ser negativa. Deste modo, a base não, o topo da escada, desce a uma taxa. A que taxa, hein? De quê? Desce a uma taxa de questão de lógica. A base da escada desce a uma taxa de menos 6 sobre 4. Menos 6 sobre 4, não. Exatamente a questão lógica está aí. Desce a uma taxa de 6 sobre 4 metros por minuto. Quando? Porque se eu já estou dizendo que desce, eu não preciso botar o sinal, tá? Não, nem devo, tá? Nem devo. Desce a uma taxa de 6 sobre 4 metros por minuto quando sua base está a 3 metros da parede. Uma pergunta merece uma resposta. Então, aí, foi feita uma pergunta, eu tenho que responder. Passar a lista. Vamos lá. A prova, vocês já sabem, né? No bloco 918, para quem vai fazer, às 3 horas. Eu avisei no grupo. Às 3 horas, não. 14 horas. 14 horas. É no terceiro andar, né? Terceiro andar, às 14 horas, lá do bloco 918.
Só faz quem faltou, viu? Professor, aproveitando a oportunidade de dar uma de prova, o senhor tem alguma previsão para dar daquela segunda chance para recuar as notas? Eu nem sei nem se eu vou dar. Eu disse que ia analisar o resultado da segunda prova. Aí, dependendo, não dá. Mas vamos se preparando. Você tem que estar preparado para tudo. Tá? Vamos lá, um outro. Vai que eu aplico. E se eu aplicar, será numa sexta tarde, tá? Beleza. Vamos. Vamos lá. Olha esse exemplo aqui, ó. Vou fazer o mesmo exemplo. Eu acho bem interessante esse exemplo. Ó, a figura, ó. Observe a figura aqui. Você tem ponto O, aí você tem um A, aí você tem um ponto C aqui. Tá? O eixo prolonga para lá. Vai. Aí você tem um ângulo θ, tá certo? Aí você tem essa medida aqui, 40 centímetros. Essa medida aqui, 90 centímetros. Certo? E você tem o seguinte anunciado. Na figura acima, vamos dar o enunciado do texto, porque para adaptar. Na figura acima, os segmentos rígidos. Os segmentos rígidos os segmentos rígidos OA e AC, tá? Estão articulados no ponto A. Estão articulados no ponto A. E OA em C, tá? Em O. E OA em O. Tá? OA está articulado em O, mas o eixo não mexe, tá? O eixo não mexe. E OA em O. Tá? Eu não preciso botar isso não, porque você já fica subentendido que está aí. Não vou nem colocar. Estão articulados em O. Estão articulados em A. Pronto. Articulado é que faz articulação, tá? Fica girando, um em relação ao outro. O segmento OA. O segmento OA gira a uma taxa de 30 rotações por minuto, no sentido indicado,
indicado. E o ponto C gira uma taxa de 30 rotações por minuto no sentido indicado. E o ponto C no sentido indicado. E o ponto C desliza sobre o eixo das abscissas. Sobre o eixo das abscissas. Qual a velocidade de C? Qual a velocidade do ponto C quando o θ é igual a π sobre 2 radianos? Então, observe, ó. Deixa eu ver se eu coloquei enunciado completo. Na figura acima, os segmentos rígidos OA e AC estão articulados no ponto A. Isso aqui é uma articulação, tá? O segmento OA gira a uma taxa de 30 rotações por minuto. Claro que é em torno de O. O está fixo, tá? Isso aqui está fixo. E o ponto C no sentido indicado. E o ponto C desliza sobre o eixo das abscissas. Qual a velocidade do ponto C quando o θ é igual a π sobre 2? Ou seja, o ponto C ele fica indo e voltando, não é? Se o A fica girando, tendo articulação em A, o ponto C deslizando sobre o eixo, o ponto C fica indo e voltando. A distância máxima de C a O é quanto? Quanto é a distância máxima de C a O? 100 e a distância mínima? Qual é a distância mínima de C a O? Qual é? A distância mínima de C a O. A distância mínima é quando... Não, a distância mínima de C a O. Quanto é? 50, que quando é esse coisa for igual a π. É igual a 50, exatamente. Tá? Qual a velocidade do ponto C quando o θ é igual a π sobre 2? Então, é o seguinte, ó. Solução. Eu vou chamar de x a medida de OC. Seja x OC. C positivo. Então, nós temos... Por que x igual a C? Porque ele está atrás, ele quer que você encontre o quê? O dx dt. O dx dt é a taxa de variação instantânea de x em relação a t, ou seja, é a velocidade do ponto C. E ele quer que você encontre isso aqui. Então tem-se, vamos ver o que é que eu tenho. O segmento A girar uma taxa de 30 rotações por minuto te dá uma informação útil, que é o dθ dt, que é constante, taxa de variação constante. A taxa de variação é o dθ dt, e dθ dt é dado em radianos por minuto. Não, aqui eu estou em rotações por minuto. Mas quando eu olho para o θ, eu quero o dθ dt, a taxa de variação com que θ varia. Dθ dt varia em quantas rotações, em quantos radianos por minuto? Você é capaz de dizer?
Se ele gira 30 rotações por minuto, 30 rotações por minuto são quantos radianos por minuto? Quanto? 60 pi. Por quê? Porque cada rotação corresponde a 2 pi radianos. Então isso aqui vai ser o quê? São 30 rotações vezes 2 pi. Porque cada rotação são 2 pi radianos. Portanto, dθ/dt é quanto? 60 pi. E qual é a unidade aqui? Qual é? Radianos por minuto. Você tem isso. E você tem uma outra informação. Uma outra relação entre x e θ. Qual é a outra relação entre x e θ? Como é que eu consigo uma relação entre x e θ desse triângulo? Qual é a relação desse triângulo? Lei dos cossenos. Exatamente. A lei dos cossenos, lembrando, ó, você tem um triângulo, lados A, B e C, θ, o cosseno, o ângulo entre B e C. Então, o que é a lei dos cossenos? A lei dos cossenos diz o quê? Que o quadrado do lado A é o quadrado do lado B, mais o quadrado do lado C, menos 2BC, cosseno de θ. É uma generalização do teorema de Pitágoras. Porque eu tenho o teorema de Pitágoras quando θ foi igual a π sobre 2 radianos. Cosseno é 0, fica 2 igual a B2 mais C2. Certo? Então dá uma generalização do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é um caso particular da lei dos cossenos. Aplicando aqui, como é que fica aqui, hein? Fica o quê? 90 ao quadrado é igual a quanto? A 90 ao quadrado é igual a quem? 40 ao quadrado. Essa medida aqui é x, ó. Essa medida aqui é quanto? É x, que é o OC. Então, 40 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes quanto? 40 vezes x vezes o quê? Cosseno de θ, que é igual a quanto? Deixa 40 ao quadrado mais x ao quadrado menos 80x cosseno de θ. Daí, derivando em relação a t, essa igualdade, mais precisamente, 90 ao quadrado igual a isso, como é que eu fico? Derivada de 90 ao quadrado, elevador constante, dá 0. 0 é igual a derivada disso. Quanto é a derivada disso? Derivada de 40 ao quadrado. 0. Derivada de x2 em relação ao tempo. 2x dx dt, que é o que eu quero encontrar, ó. Taxas relacionadas. Esse assunto é denominado nos livros de taxas relacionadas. Por quê? Porque você relaciona as taxas. Se você tem uma equação relacionando duas variáveis, e as duas variáveis sendo função do tempo, quando você deriva essa equação, você obtém uma equação relacionando as variáveis e as suas taxas de variação. Por isso é que se chama problema de taxas relacionadas. Estando as variáveis relacionadas por uma função em duas variáveis, as taxas também estão relacionadas por uma função em 4 variáveis. Entendido? Tá? Então deixa eu apagar isso aqui. Agora vejam como é que fica. Então, continuando, fica 2x dx dt. Agora a derivada é disso aqui, ó. Tá? Fica menos 80, que é a derivada da primeira, né? Vezes a segunda.
menos 80